Brilha Jesus através da comunhão da igreja. Abra sua Bíblia em João capítulo 17. João capítulo 17. Vamos ler todo o capítulo. Eu lerei, os irmãos acompanhem com a Bíblia aberta, o seu celular, no aplicativo. Nós que aqui estamos, quem está conosco pela transmissão. João 17. João 17, a oração sacerdotal de Jesus. Prestemos atenção no registro aqui desta oração. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Eu não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para ti junto do Pai, enquanto eu vou para ti, Pai Santo, guardas o teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio das palavras que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Amém, irmãos? Tirando a oração do Pai Nosso, que nós temos estudado no seminário de oração, às quartas-feiras, convido você para que venha, tem sido bênção do Senhor. Nós estamos indo parte por parte desta oração. Então, esta outra é a oração mais expressiva registrada do Senhor Jesus nos Evangelhos. Oração não é coisa de se registrar.
Oração não é coisa de se escrever. Oração não é sermão. Oração é abrir do coração e falar aquilo que está no coração. Então, quando você abre o coração e fala aquilo que está no coração, o teu Pai te ouve. Amém? E quando você não sabe articular estas palavras, o teu Pai, a partir do Espírito Santo que está em você, interpreta. Ele interpreta palavras, mas ele interpreta lágrimas, ele interpreta a angústia, ele interpreta o balbuciar. O Espírito Santo interpreta aquilo que está no seu coração. Amém? O Senhor Jesus, ele nos dá uma lição, dentre tantas lições do ministério dele, é que ele valorizava a oração e que ele foi uma pessoa que era um homem de oração, o Filho de Deus, na divisão do dia, manhã, tarde e noite. Se nós entendermos a noite como começando às 18 horas, às 18 horas, depois da refeição, antes da refeição, não sei, Jesus se retirava e ele orava. E ele tinha um momento em que ele estava em oração. Se Jesus assim procedeu, por que não eu e você procedermos desta maneira? De podermos orar, de reservar um momento em que nós possamos colocar perante Deus aquilo que está no nosso coração. A oração do Senhor Jesus é uma oração em que ele ali intercedia pelos discípulos, intercedia por aqueles homens que foram chamados depois que ele subiu o monte, passou em uma vigília de oração, segundo o registro de Lucas, e tendo ele descido, ele comissionou, chamou 12 homens, homens com personalidades diferentes, homens com posturas diferentes, homens com viés políticos diferentes. Imagina, há quem diga que uma pessoa no lugar do Senhor Jesus, num processo de seleção, nunca teria escolhido esses homens, pelas características que cada um apresentava, pelo menos colocá-los juntos, Observem então vocês, como que o Evangelho é inclusivo, como que o Evangelho é desta ordem em que nós somos colocados e somos moldados a partir dos nossos relacionamentos. O relacionamento, primeiro, vertical. Somos moldados a partir do nosso relacionamento vertical. Você é fruto do teu relacionamento para com Deus. Se o teu relacionamento para com Deus é saudável, entendam o que é saudável, porque tem relacionamento que é dito que é com Deus, não é, porque não é saudável. Tem uma psicóloga que nós já fizemos uma live com ela, e ela fala santidade com sanidade. Santidade com sanidade. Tem muita gente, muitos crentes, confundindo alho com bugalho, tá? Entendendo que santidade não tem a ver com sanidade, não tem a ver com saúde. Tem a ver com saúde, porque tem a ver com a abertura, então, do coração. Desta maneira, então, o Senhor Jesus ali com estes homens, trabalhando no sentido vertical, ele ali, cada um deles e todos eles juntos com Jesus, com o Pai, mas no sentido também horizontal. Nós somos frutos dos nossos relacionamentos. Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Somos fruto dos nossos relacionamentos. Deus nos fez e nos constituiu como seres relacionais. Gostamos de estar com pessoas, de nos relacionarmos, mas é preciso que nós entendamos com quem nós estamos nos relacionando. Que nós então possamos compreender os que podem agregar e aqueles que nós podemos agregar. Isso não é ser seletivo, de poder dizer não falo com você, não falo com você. A minha mãe dizia o seguinte, a minha saudosa mãe dizia o seguinte: meu filho, fale com todas as pessoas, cumprimente todo mundo, mas ande com poucos. Ande com aqueles que você entende que pode contribuir para você. Então não é a questão de poder selecionar, mas é de poder identificar. Observem bem então que Jesus chamou os discípulos, é o protótipo da igreja.
É o protótipo da igreja. Nós hoje somos igreja. Nós devemos andar juntos como os discípulos andaram juntos. Nós devemos cultivar o relacionamento com Deus. Tem cultivado, irmão? Vida devocional, oração, Bíblia, tem cultivado, irmão? Nós devemos cultivar o relacionamento uns com os outros. Não tem igreja sem o outro. Não tem igreja sem o Senhor Jesus, a pedra angular, e não tem igreja sem o outro. Então esta relação, a igreja não salva ninguém. A igreja não salva ninguém. Mas todo salvo quer estar na igreja. Mas todo salvo tem este prazer de poder viver em congregação. Esta oração, ela nos salta aos olhos porque ela é registrada de tantas orações feitas pelo Senhor Jesus. Qual o contexto dela? O contexto dela, observamos no início, diz: depois de dizer estas coisas. Que coisas? É só nós irmos para o último parágrafo do capítulo 16, que tem o título Palavras de Despedida. Jesus está preparando os discípulos para aquele momento em que ele haveria de se despedir deles. Esteve com eles, caminhou com eles, ensinou a eles por palavras e por atos, e agora caminhava para o desfecho. Então Jesus começa a preparar os discípulos, e agora no fecho, ele ora pelos discípulos. Interessante aqui nesse texto, é que fala: eu oro não somente por eles, mas por aqueles que hão de crer naquilo que eles falarem. Então, há 2000 anos atrás, Jesus orou pelo Juan, orou pela Luciane, orou pelo Dalton, né? Orou pelo irmão Geraldo, orou pelo Daniel, orou pela Leni, orou por mim, orou por você. Isso te ajuda? Isso te anima? Saber que Jesus orou por você? Significa, dentre tantas coisas, que você é uma pessoa importante para Deus, que Ele não esquece de você, né? Então ele ora, e esta oração é registrada porque ela precisava fazer parte da compreensão, então, da vivência entre os apóstolos. Os primeiros 5 versículos do texto vão apontar as palavras de Jesus, em que ele fala: está chegada a hora de eu ser glorificado. Qual foi a coroa que Jesus recebeu? Foi uma coroa de espinhos. Que glorificação que ele falava? A cruz. A glorificação do Senhor Jesus foi a cruz. Então, quando ele fala aqui de ser glorificado, é da ordem de poder chegar à cruz, e na cruz estar e na cruz morrer, cumprindo o propósito que ele veio ao mundo, por uma pessoa como eu, como você. Jesus morreu na cruz, e ali, na cruz, o nome do Senhor Deus, o nome de Jesus é glorificado. Ele diz nas últimas palavras: Pai, está consumado. Está consumado. Então a cruz foi a glorificação do nome do Senhor Jesus e a glorificação do próprio Senhor Jesus. A nossa glorificação não está em nós mostrarmos quem nós somos. A nossa glorificação não está em poder termos aquela sensação de que somos o que somos porque temos uma conta recheada. A glorificação não depende das curtidas, a minha e a sua, que as pessoas fazem no Instagram, que as pessoas fazem no Facebook. A glorificação minha e sua depende da minha e da sua disposição em poder servir a Deus, em poder ser fiel a Deus, assim como Jesus foi, em obediência, em poder se colocar para poder ser um instrumento da graça de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E aí dá todo aquele momento em que ele vai apresentar as características. Jesus valorizou a oração, nós precisamos valorizar a oração. Jesus foi glorificado na cruz, é na renúncia que nós somos glorificados, do nosso eu, daquilo que nós, por vezes, achamos que é da ordem do valor para as pessoas. E aí Jesus faz uma oração pelos discípulos. Nesta oração pelos discípulos, ele pede 3 coisas. Uma coisa ele não pede, mas é algo que às vezes alguns entendem que deveria. Ele não pediu que os discípulos fossem tirados do mundo.
Ele não pediu que ali, Pai, arrebata-os agora, porque na verdade era a partir da morte e da ressurreição dele que começaria uma grande revolução na história da humanidade, através da igreja. 12 homens, que depois da morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, estavam como 120 pessoas, reunidos no cenáculo, quando foram visitados pelo Espírito Santo, e houve um momento de uma visitação maravilhosa, e a visitação do Espírito Santo confere ousadia, e eles pregaram com ousadia. É a história da igreja, é a história da igreja que começa, é a história da igreja que avança, e chega até a cada um de nós. Mas Jesus faz 3 pedidos. Primeiro pedido: Pai, eu peço que não os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Os livres do maligno. O apóstolo Pedro, na carta em que ele escreve, ele fala: porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É preciso que nós tenhamos esse senso de alerta. Nós não devemos ficar na questão de imaginar ou de ficar... A gente não tem que dar importância para o inimigo, porque, repito, ele tem que estar na sola dos pés. Na sola dos pés, pela autoridade do nome de Jesus. Entende? Pela comunhão que tem. Então, o Senhor Jesus fala: livres do maligno. Por quê? Porque a forma, observem bem, a forma que o inimigo tem de afetar o coração amoroso e bondoso de Deus é afetando a mim e a você. É afetando a mim e a você. Porque eu e você, segundo a linguagem e palavra alegórica do profeta Zacarias, eu e você somos menina dos olhos de Deus. Amém? Somos menina dos olhos de Deus. Então, Deus nos ama de uma maneira toda especial. E desta maneira a oração livra do maligno. Livra do maligno porque, na verdade, o maligno enquanto o regente deste mundo, mas livra do maligno porque, como observamos no livro de Atos, eles enfrentariam o maligno tete a tete, pela pregação da palavra. O inimigo não vai mexer tanto comigo, nem com você, nem com a igreja, se a gente ficar voltado, né? Mas quer ver uma coisa? É na medida em que nós nos colocamos como instrumentos nas mãos de Deus, para poder servir ao Senhor, que Ele tenta nos paralisar. Ele tenta, colocar obstáculos, e esses obstáculos são tentações, esses obstáculos são seduções, para que nós não possamos avançar, para que possamos, então, dispersar. Então Jesus orou: livra do maligno. Deus tem dado muitos livramentos para mim e para você, livramentos que você não sabe, livramentos que você não vê, alguns você vê, mas Deus tem dado, porque no plano espiritual há desta ordem, então, que o inimigo ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém, irmãos? Amém. Ele anda, mas o anjo está acampado. E se ele anda como leão, o anjo tem uma espada. E quando o leão vem para atacar, o anjo fala: chega para lá, sai para lá, esse aqui não, essa aqui não. Segundo pedido que Jesus fez na oração, foi o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus orou pela santidade da igreja. Pela santidade da igreja. A igreja é o seguinte: a igreja somos nós, salvos no Senhor Jesus Cristo, que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Inclusive, abrindo parênteses, esse texto dá margem para nós fazermos aqui várias mensagens. Por exemplo, quando ele fala que a vida eterna, versículo 3, a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso aqui dá para discorrer, que ele fala: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o Deus verdadeiro. Ele não fala de quantidade, ele fala de qualidade. Está entendendo?
Não fala na questão de que a vida eterna é quando vocês partirem daqui, que vocês morrerem, né? Aí vocês vão ter a vida eterna. Não fala, a vida eterna é conhecer a Deus. Então, irmãos, Deus não tem essa questão de sofrer com o tempo. Deus não está refém do tempo. Não tem relógio no céu. Não tem relógio, tá? Então é a perspectiva de poder estar na presença de Deus. Isso é algo muito significativo, muito importante. Mas o fato é que a segunda questão da oração, a segunda parte da oração do Senhor Jesus, santifica na verdade a igreja formada por pessoas salvas, pessoas que estão num processo de santificação, que não são santas no sentido de perfeitas. Nós não somos perfeitos, não somos perfeitos, estamos longe de ser perfeitos, e se nós deixarmos, se você não atrapalhar, se eu não atrapalhar, aquele que começou a boa obra vai concluir. Olha, Cobal, Cobal é o seguinte, eu acho que ele é crente mesmo, porque eu uso tanto Cobal como exemplo, que ele poderia até não vir mais na igreja. Cobal é gente boa, eu amo ele. Ele lembra, irmãos, no nosso tempo de mocidade, então olha, brilha Jesus através da história da igreja. A gente fazia uns painéis que tomavam isso aqui tudo. Isso na década de quê? 70, 80. A gente pegava papel manilha, né? Aquele papel pardo, colava daqui da dimensão. Aí vinha uma cena para poder colocar no painel. Cobal é artista. Só olhar para ele para poder ver que é artista, né? E vocês não fiquem rindo, não estou entendendo. Então, a questão é o seguinte, ele como artista, ele fazia os traçados, esse pessoal artista, como é que pode pegar um negocinho pequeno, aquele traçado? Aí fazia o traçado, colocava o painel no chão. Imagina aqui no santuário não, porque era bancos de madeira, né? A gente fazia lá em cima, depois era outro drama trazer aqui para baixo. Aí botava no chão. Colocava no chão com o traçado e falava, aqui pinta dessa cor, aqui pinta daquela cor. Agora, uma pessoa como eu, só tinha um campo de atuar. Pinta no centro do desenho. Porque se pintar na borda do desenho, tu vai estragar. E uma coisa que o artista, entre outras coisas, é chato. Porque ele prima pela obra dele, tá? E aí vinha aquela questão, gente, nós fazíamos isso às vezes, olha, a gente varava a noite fazendo isso. E tinham alguns momentos, eu falava assim para o Cobal, meu filho, vamos pintar esse negócio dessa maneira aqui. Ele falava, se não quiser fazer, vai embora. Vai fazer do jeito que tem que ser feito. Porque o artista prima, né? Ele começou, ele quer concluir. Aí nós fazíamos os painéis eram lindos. Na verdade, eu acho que a peça, a grande questão da peça era os painéis, porque demorava mais para trocar o painel do que para encenar a peça. Entendeu? Mas era lindo. O que eu quero destacar é que eu e você somos obra das mãos de Deus. E se você não atrapalhar, Deus vai terminar a obra. Aquele que começou a boa obra em sua vida, ele a concluirá. O que é atrapalhar, pastor? Se você atrapalha, e eu atrapalho quando eu sou rígido. Eu atrapalho quando eu, me torno egocêntrico. Eu atrapalho quando eu me torno autorreferente. Eu me atrapalho quando eu acho. Não atrapalhar é ser maleável. Deixa Deus mudar. Deixa Deus trabalhar. Então, santifica-os na verdade. É deixar Deus trabalhar na nossa vida, para que nós nos constituamos como vasos de honra, de santidade. Então nós somos imperfeitos, nós estamos em processo, mas nem por isso, e não é por conta disso que nós vamos agasalhar o pecado. A prática do pecado, viver no pecado, mas buscar a santidade. Eu digo e repito para os irmãos, a celebração do jubileu brilhante da PIB Lins é um motivo, uma coisa, uma cereja do bolo tão somente, para que Deus nos visite com um avivamento. E aí a terceira coisa, não tem avivamento onde não tem unidade. Não tem avivamento onde não tem unidade. Se está um para lá, se está
cá. Se está para lá, não tem avivamento. Aí Jesus fala, para que eles sejam um, assim como eu sou em ti, união, unidade. Aí nós temos que compreender essa dimensão da união, da unidade. Nos evangelhos não vai falar de uma palavra comum que nós conhecemos no ambiente de igreja, no ambiente do dicionário eclesiástico, que é a comunhão. Não é uma questão de comunhão no sentido de relaçãozinha assim com pessoa. É unidade com Cristo. Para que sejam um, né? Todos um com Cristo. Igreja é corpo. Igreja é corpo e a unidade é com Cristo. Por vezes nós queremos acertar a unidade entre nós e nós não estamos atentos que essa unidade entre nós é consequência da nossa unidade em Cristo. Os problemas que por vezes enfrentamos na igreja, de relacionamento, quando nós falamos porque ele é assim, porque ele é assado, porque ele falou isso, é falta de vivência espiritual. É falta de vivência espiritual. Nós ontem tivemos um encontro com os novos, foi bênção do Senhor. A irmã Andressa fez uma dinâmica muito boa, dinâmica para interagir, isso é bom demais. Mas o que nos torna um é a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É a nossa unidade com Cristo. Porque é a nossa unidade com Cristo que nos levará a que sejamos mais tolerantes com o erro dos irmãos. É a nossa unidade com Cristo que nos levará a que possamos entender que nós somos crentes, mas cada um tem um jeito de ser. É a nossa unidade com Cristo que fará com que nós entendamos que nós somos um corpo, mas cada um tem uma história, cada um tem um berço, cada um viveu uma realidade. Então, é o que nos coloca em unidade, é Cristo. O vértice é Cristo, o laço é Cristo. Então é desta perspectiva. Esta unidade, portanto, não é uma unidade de aproximação, muito embora a aproximação seja importante, mas é uma unidade de amor, é uma unidade relacional, para que sejam um como eu sou em ti. Observem que João começa no relato dele, dizendo no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele apresenta uma versão daquilo que está em Gênesis, quando Deus fala que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus na relação para com Deus é complicado para nós entendermos. Jesus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não tenha que fazer seminário para isso, só entenda que Deus é relacional. E que essa unidade é a unidade de relação, relação de amor, amor para com Deus. É o amor que nos une, minha gente. É o amor que nos une. É o amor que nos aproxima. É o amor que faz com que nós possamos ser resilientes, tolerantes. É o amor que nos torna como característica maior da igreja. Agora, por que esta ênfase? Para que todos sejam um, porque ele vai repetindo isso. Se você abrir a Bíblia, no capítulo 1 de Atos, você observará e entenderá o porquê desta oração. Porque no primeiro capítulo de Atos, o Senhor Jesus fala que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder. Ficar em Jerusalém implicava ficar o quê? Em unidade, ficar em união. Não é cada um para o seu canto, fiquem aí. Onde há unidade, há a visitação do Espírito Santo. Onde há união de amor, onde há amor, há a visitação do Espírito Santo. E isso é algo que incendeia o coração. Uma irmã ontem estava aqui no encontro e ela falou o seguinte: na pandemia, eu fui alcançada pela PIB Lins. Eu fui alcançada na PIB Lins. Porque lá eu conheci a igreja. E aí ela falou assim: eu moro sozinha. Aí depois ela corrigiu: sozinha não, eu não sou mais sozinha. Porque eu tenho uma igreja. E ela falou algo que talvez ela não tenha percebido o absurdo que ela tenha falado, mas eu entendi bem. Ela falou: não tenha medo da Covid. Porque é bom ter Covid. Porque eu tive Covid, os irmãos não me deixaram, ficavam ligando para mim.
faziam compras para mim, se preocupavam comigo. Eu acho que isso não é realidade em todos nós, mas foi realidade na vida dela. Isso é igreja. Relacional. Então, observe, fiquem em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos do poder. E ali eles ficaram. E o que aconteceu? O que aparece no ato 2? De repente, a expressão é essa, de repente, línguas como que de fogo, um vento impetuoso, de repente mostra aquilo que a gente não domina, de repente aquilo que a gente não planeja, de repente aquilo que é o mover de Deus, é de repente. Deus muda uma história de repente, Deus transforma uma história de repente. É de repente. É o mover de Deus, não é meu, não é seu, é de repente. O Senhor Jesus voltará de repente. E houve uma ousadia desses que estavam ali pregando o Evangelho. E observem só, caminhando para o final do capítulo 2 e colocando lado a lado com o texto de João 17. Atos capítulo 2 vai falar que eles viviam em comunhão dos apóstolos. Era comunhão de corpo doutrinário. Corpo doutrinário, né, com todo respeito a nós, a nossa denominação, não é corpo doutrinário batista, não é corpo doutrinário presbiteriano, não é teologia dogmática. Todo corpo doutrinário é Jesus no centro, e Jesus no centro é vivência de amor. Jesus no centro é vivência de amor. E aí observe os irmãos, eles ficavam unidos entre os apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E diz o seguinte: e caíam na graça do povo. Porque olhando para eles, para a unidade deles, para a relação deles, caiu na graça do povo. Eu oro ao Senhor Jesus, eu peço ao Senhor Jesus, para que a igreja dele reunida aqui, a PIB Lins, caia na graça de todo esse pessoal que está aí. Para nós alcançarmos, para nós abençoarmos. Então observem bem os irmãos, para que todos sejam um, para que o mundo nos conheça, para que o mundo me conheça. Atos 2, e eles viviam unidade, e caiu na graça do povo. Brilha Jesus, através da comunhão da igreja. Comunhão de amor, irmãos. Comunhão de coração perante Deus, coração que diz, à luz do cântico, desse mesmo se esquecer para só pensar em Ti, o Rei Jesus. Brilha Jesus através do amor relacional contigo, através do amor relacional com o irmão. Nós queremos crescer, nós estamos crescendo. Em 2 anos de pandemia, mais de 50 pessoas, 2 cultos abençoados. E nós vamos crescer muito mais. Mas não é para ter número, irmãos. Não é para contar 1, 2, 3. Não é. É para ter, comunhão relacional em Cristo e uns com os outros. Brilha Jesus através da comunhão da igreja. E é nesta perspectiva, meus queridos e meus amados irmãos, que eu dou esta palavra, esta exortação em amor. Nos unamos em amor para com Cristo. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Você é menina dos olhos de Deus. Busque ao Senhor. E é por isso que eu digo para os irmãos, que nesta relação para com o Senhor Deus, que estejamos mais próximos uns com os outros, de podermos ser mais amigos, mais amigáveis, mais tolerantes, mais ferramentas de Deus, para que nós possamos nos abençoar, para que nós possamos estar juntos de uma vivência em que o corpo seja visto e que apareça a cabeça, que é Jesus Cristo. Brilha Jesus a partir da comunhão da igreja. Porque é na comunhão da igreja que o Espírito Santo visita. O Espírito Santo não visita uma igreja dividida. O Espírito Santo visita uma igreja unida.
E louvado seja o nome do Senhor, que a PIB Lins é uma igreja que busca a unidade em Cristo.